Se você anda cansado sem motivo, escuta. Isso não é fraqueza. Isso nunca foi fraqueza. É sinal de resistência prolongada. Tem gente que não caiu porque era forte. Caiu porque lutou sozinho por tempo demais. E quando o corpo começa a sentir o que a alma carrega, é porque existe algo acontecendo no invisível. Algo que você não vê, mas sente. Algo que você não nomeia, mas pesa. Algo que ninguém ao seu redor percebe, mas que consome você por dentro como um fogo lento, silencioso, persistente. E o pior de tudo é que você aprendeu a esconder. Aprendeu a sorrir na hora certa, a responder "estou bem" antes mesmo que terminassem de perguntar. A carregar o peso do dia como se fosse natural, como se fosse apenas sua obrigação. Você aprendeu a funcionar, e funciona tão bem que ninguém desconfia. Mas você sabe, no silêncio do quarto, no banho demorado, naqueles 5 minutos antes de dormir, quando não há mais ninguém para performar, você sabe que algo está errado. Você dorme, mas acorda cansado. Descansa, mas não se sente restaurado. Cumpre tudo por fora, mas por dentro sente um peso que ninguém vê. E o mais difícil não é o cansaço. O mais difícil é ninguém entender. É ouvirem que é só estresse, que é falta de vitamina, que é ansiedade, que é preguiça, que é drama. É ouvirem que você precisa se esforçar mais, reagir mais, orar mais, jejuar mais, ler mais, trabalhar mais, produzir mais. Como se o problema fosse você não estar fazendo o suficiente. Como se a solução fosse simplesmente tentar com mais força. Mas o que ninguém te disse é que existe um tipo de cansaço que não se resolve com descanso. Existe um esgotamento que não se cura com férias, com sono, com lazer, com mudança de rotina. Existe um peso que não é físico e não é emocional. Ou melhor, é tudo isso junto, mas é mais, é espiritual. É um cansaço que nasce quando você fica forte por tempo demais, quando você segura tudo, não reclama, não desiste, não para, não pede ajuda. Não demonstra fragilidade, não admite que está no limite, e por fora parece maturidade, parece resiliência, parece fé inabalável, parece testemunho, mas por dentro é batalha, é combate, é guerra. E o pior é que você nem sabe contra o que está lutando. Você só sente o impacto, sente a exaustão, sente que algo drena você, sente que algo pesa sobre seus ombros, mesmo quando você não está carregando nada fisicamente. Você olha para a sua vida e não consegue apontar um motivo específico para tanto cansaço. Não houve uma tragédia, não houve uma perda gigante, não houve um diagnóstico grave, não houve uma ruptura. E ainda assim, você está esgotado, e ainda assim, você sente que está carregando o mundo. E ainda assim, você acorda todas as manhãs e precisa fazer um esforço sobre-humano apenas para sair da cama. E isso não é normal. Isso nunca foi normal. Isso é sinal de que você está na linha de frente de algo que não pode ver. Isso é evidência de que você está sendo alvejado. Isso é prova de que existe uma guerra acontecendo, e ela não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você pode nunca ter pensado nisso dessa forma. Você pode ter sido ensinado que guerra espiritual é algo barulhento, dramático, com manifestações visíveis, com gritos, com expulsões, com cenários cinematográficos. Mas a verdade é que as maiores batalhas não fazem barulho.
Elas acontecem quando ninguém está olhando. Elas acontecem dentro de você. Elas acontecem enquanto você continua sua rotina, enquanto você cumpre seus compromissos, enquanto você cuida dos outros, enquanto você paga suas contas, enquanto você responde mensagens, enquanto você leva as crianças na escola, enquanto você faz o almoço, enquanto você atravessa mais um dia comum, ordinário, invisível. É nesses dias que algo está sendo barrado. É nesses dias que algo está sendo impedido de te alcançar. É nesses dias que você é escudo para alguém que nem sabe que está sendo protegido. É nesses dias que você é muro para uma família que não faz ideia do que foi desviado. É nesses dias que você é fronteira para uma geração que ainda vai nascer. Por isso você sente o impacto, mas não vê a causa. Por isso você sente o golpe, mas não vê o agressor. Por isso você sente o peso, mas não vê o que está carregando. O invisível tenta cansar quem não conseguiu derrubar, e você não foi derrubado. Você está de pé, talvez trôpego, talvez cambaleante, talvez apenas sustentado por algo que você nem sabe explicar. Mas você está de pé. E isso, por si só, já é uma vitória que o inimigo não quer admitir, porque ele tentou de tudo. Ele tentou na sua mente com pensamentos que você não escolheu. Ele tentou no seu coração com mágoas que você não cultivou. Ele tentou nos seus relacionamentos com conflitos que você não iniciou. Ele tentou na sua saúde com sintomas que os exames não explicam. Ele tentou nas suas finanças, com despesas que surgem do nada. Ele tentou nos seus sonhos, com desânimo que chega sem aviso. Ele tentou na sua fé, com dúvidas que não são suas. Ele tentou de todas as formas, em todas as frentes, em todos os momentos. E você não caiu. Você não desistiu. Você não abandonou. Você não negou. Você não se entregou. Você está aqui. Cansado, mas aqui. Exausto, mas aqui. Ferido, mas aqui. Esgotado, mas aqui. E esse aqui é um território que ele queria ter tomado, mas não conseguiu. Esse aqui é um espaço que ele queria ter ocupado, mas você resistiu. Esse aqui é um altar que ele queria ter derrubado, mas você sustentou. Então, se você está cansado, talvez seja porque você está exatamente onde deveria estar. Talvez seja porque você está na brecha. Talvez seja porque você está no posto. Talvez seja porque você está na linha de frente. Talvez seja porque você está carregando o que outros não conseguem carregar. Talvez seja porque você está crendo quando outros duvidam. Talvez seja porque você está orando quando outros dormem. Talvez seja porque você está perseverando quando outros desistiram. Talvez seja porque você está firme quando outros se dobraram. Talvez seja porque você está em pé quando outros se sentaram. E estar de pé numa guerra é um ato de resistência, é um ato de fé, é um ato de obediência, é um ato de amor. Porque você não está lutando apenas por você. Você está lutando por aqueles que virão depois. Você está lutando por aqueles que ainda não têm forças. Você está lutando por aqueles que nem sabem que precisam de luta. Você está lutando por aqueles que não têm discernimento para perceber o que está em jogo. E talvez ninguém te agradeça. Talvez ninguém reconheça. Talvez ninguém saiba o que você impediu, o que você barrou, o que você neutralizou, o que você interrompeu. Talvez você mesmo não saiba.
Talvez você nunca saiba, nesta vida, o tamanho do que você tem evitado apenas por não ter desistido. Mas Deus sabe. E o fato de você ainda estar aqui, mesmo cansado, é a prova de que Ele tem te sustentado em silêncio, porque não foi sua força que te manteve até agora. Se fosse, você já teria caído há muito tempo. Foi a graça, foi a misericórdia, foi o cuidado invisível de alguém que nunca dorme, que nunca descansa, que nunca se distrai, que nunca abandona. Foi a intercessão de Cristo à direita do Pai. Foi o socorro bem presente na hora da angústia. Foi o auxílio que veio quando você não tinha mais forças para pedir. Foi a mão que segurou a sua quando você nem percebeu que estava caindo. E isso não é teologia barata. Isso não é discurso motivacional. Isso é realidade espiritual. Isso é o que os místicos chamavam de noite escura. Isso é o que os salmistas chamavam de vale da sombra da morte. Isso é o que os profetas chamavam de fornalha acesa. Isso é o que os apóstolos chamavam de tribulação. E todos eles, sem exceção, atestaram que Deus não os tirou do sofrimento, mas esteve com eles no sofrimento. Não removeu a cruz, mas deu forças para carregá-la. Não impediu a batalha, mas os sustentou na batalha. Não fechou o mar, mas abriu caminho no mar. Não apagou a fornalha, mas andou com eles na fornalha. Não silenciou os leões, mas fechou a boca deles. Não evitou o Gólgota, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então, se você está cansado, talvez seja porque você está exatamente no lugar da promessa. Porque a promessa não é ausência de luta. A promessa é presença na luta. A promessa não é fim da guerra. A promessa é vitória na guerra. A promessa não é vida sem cruz. A promessa é cruz que se torna coroa. E você não vê a coroa ainda. Você só vê a cruz. Você não vê a vitória ainda. Você só vê a batalha. Você não vê o descanso ainda. Você só vê o cansaço. Mas o que você vê não é o que está por vir. O que você sente não é o que permanecerá. O que você carrega não é o que você levará para sempre. Há um tempo determinado para tudo. Há um propósito em cada estação. Há um significado em cada peso. E talvez esse cansaço que você sente agora seja exatamente o que está impedindo algo pior de acontecer. Talvez esse esgotamento seja o preço da proteção que você nem sabe que está recebendo. Talvez essa exaustão seja a evidência de que você está sendo usado como instrumento de paz, de contenção, de intercessão viva. Porque na vida espiritual, nem tudo que vem contra você recebe permissão. Muita coisa é barrada antes de chegar. Muita coisa é interceptada no caminho. Muita coisa é desviada enquanto você dorme. Muita coisa é neutralizada enquanto você trabalha. Muita coisa é quebrada enquanto você apenas respira. E você não vê nada disso. Você só sente o reflexo. Você só sente o eco. Você só sente o impacto indireto de algo que foi detido antes de te atingir em cheio. É como um escudo que absorve o golpe. O golpe não te perfura, mas você sente o impacto. O golpe não te derruba, mas você sente a vibração. O golpe não te mata, mas você sente a dor. E essa dor não é sinal de fraqueza, é sinal de que o escudo funcionou. É sinal de que a proteção esteve lá. É sinal de que algo foi interposto entre você e o ataque. É sinal de que você não está desamparado. E é exatamente aqui que a figura de São Bento se torna tão relevante, tão necessária, tão atual.
Porque São Bento não é um santo barulhento, ele não é daqueles que anunciam livramento com trombetas, ele não é daqueles que fazem espetáculo de libertação, ele não é daqueles que precisam de holofotes para operar. São Bento é um santo silencioso, é um santo de fronteira, é um santo de limite. Ele não expulsa o mal com alarde, ele coloca limite. Ele não confronta o inimigo com estrondo. Ele simplesmente diz, até aqui e não além. Ele não negocia com o que vem contra. Ele apenas estabelece a fronteira e a mantém. E talvez você nunca tenha ouvido falar disso. Talvez você nunca tenha considerado que existe uma espiritualidade do limite. Talvez você pense que proteção espiritual é sempre algo visível, milagroso, cinematográfico, mas a maior parte da proteção que você recebe diariamente é silenciosa, é discreta, é quase imperceptível. É uma porta que se fecha na hora certa. É uma pessoa que se afasta no momento certo. É um pensamento que não vem. É uma palavra que não é dita. É um impulso que é contido. É um desejo que é redirecionado. É uma oportunidade que não aparece. É um caminho que é bloqueado, é uma decisão que é adiada, é um encontro que não acontece, é uma viagem que é cancelada, é um diagnóstico que não se confirma, é uma crise que se dissipa, é um conflito que se desfaz. É um ataque que não se concretiza, é uma flecha que não chega ao alvo. Tudo isso é São Bento em ação. Tudo isso é o poder do limite. Tudo isso é a graça da contenção. Tudo isso é a misericórdia da interrupção. E você, no seu cansaço, talvez seja o beneficiário de centenas desses limites que você nem sabe que foram colocados. Talvez você esteja cansado porque tem servido de limite para os outros. Talvez você esteja exausto porque tem sido a fronteira que impede o avanço do mal sobre pessoas que você ama. Talvez você esteja esgotado porque tem feito, sem saber, o papel de São Bento na vida de alguém. E isso tem um custo, isso tem um peso, isso tem uma exigência. Isso tem uma fatura que é cobrada no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, porque todo limite que você segura, segura em você também. Toda fronteira que você mantém, mantém-se sobre você também. Todo escudo que você oferece recebe o impacto também, e você não reclama, você não explica, você não justifica, você apenas continua, você apenas sustenta, você apenas permanece, e por fora ninguém vê. Por dentro você sangra, mas o que ninguém te disse é que esse sangue não é em vão. Esse cansaço não é em vão, essa exaustão não é em vão, esse peso não é em vão. Porque há um registro, há um testemunho, há um memorial, há um Deus que vê em secreto e que recompensará publicamente. Há um justo juiz que pesa cada lágrima, cada noite mal dormida, cada oração feita no limite das forças, cada intercessão gemida sem palavras, cada perseverança quando tudo pedia desistência. E talvez você não veja agora. Talvez você não veja amanhã, talvez você não veja neste ano, talvez você não veja nesta década, talvez você não veja nesta vida, mas você verá. Você verá no grande dia. Você verá quando os livros forem abertos, você verá quando cada obra for manifesta. Você verá quando cada batalha for revelada. Você verá quando cada golpe absorvido for mostrado. Você verá quando cada limite sustentado for exibido. E então você entenderá. Então você compreenderá o tamanho do que você carregou. Então você saberá por que estava tão cansado.
Então você perceberá que não era castigo, era missão. Não era abandono, era confiança. Não era rejeição, era eleição. Não era fraqueza, era guerra. E você venceu. Você venceu não porque nunca caiu, mas porque sempre se levantou. Você venceu não porque nunca sentiu medo, mas porque nunca deixou o medo te paralisar. Você venceu não porque nunca duvidou, mas porque nunca deixou a dúvida te definir. Você venceu não porque nunca quis desistir, mas porque nunca desistiu de verdade. Você venceu porque permaneceu. Você venceu porque resistiu. Você venceu porque creu. Você venceu porque, mesmo sem ver, esperou. Você venceu porque, mesmo sem entender, confiou. Você venceu porque, mesmo sem sentir, adorou. E essa vitória não é pequena, essa vitória não é insignificante, essa vitória não é invisível aos olhos de Deus. Pelo contrário, é a vitória que mais se assemelha à vitória de Cristo, porque ele também venceu, não pelo poder visível, mas pela obediência invisível. Ele também venceu, não pela espada, mas pela cruz. Ele também venceu, não pelo espetáculo, mas pelo silêncio. Ele também venceu, não pelo grito, mas pelo suspiro. Ele também venceu não pela força, mas pelo amor. E você está seguindo os passos dele, você está carregando a sua cruz, você está subindo o seu calvário, você está enfrentando as suas trevas, você está experimentando o seu Getsêmani, e talvez, assim como ele, você sue sangue. Talvez, assim como ele, você clame: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Talvez, assim como ele, você sinta que está sozinho, que os amigos dormiram, que o céu está calado, que o pai parece distante. Mas assim como ele, você não recua. Assim como ele, você bebe o cálice. Assim como ele, você completa a obra. Assim como ele, você confia o Espírito nas mãos do Pai. E assim como ele, você ressuscitará. Não estou falando apenas da ressurreição futura no fim dos tempos. Estou falando da ressurreição que começa agora. Estou falando da vida nova que brota no meio da morte. Estou falando da força que renasce no meio da fraqueza. Estou falando da esperança que floresce no meio do desespero. Estou falando da paz que emerge no meio da tormenta. Estou falando da alegria que irrompe no meio do luto. Estou falando do amor que vence no meio do ódio, porque o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. E se habita em você, então há poder. Há poder para ressuscitar seus sonhos, há poder para restaurar sua saúde, há poder para reconstruir sua família, há poder para reerguer sua fé, há poder para renovar suas forças. Há poder para refazer seus caminhos. Há poder para reescrever sua história. Esse poder não é seu. Esse poder não vem de você. Esse poder não depende de você. Esse poder é dado. Esse poder é derramado. Esse poder é oferecido. E você só precisa crer. Você só precisa receber. Você só precisa abrir mão de tentar ser forte o tempo todo, porque o segredo da força não é nunca cair. O segredo da força é permitir que aquele que nunca caiu carregue você quando você cai. O segredo da força não é nunca fraquejar. O segredo da força é permitir que aquele que nunca fraquejou sustente você quando você fraqueja. O segredo da força não é nunca cansar. O segredo da força é permitir que aquele que nunca cansa descanse em você quando você não consegue descansar. Isso é graça. Isso é evangelho. Isso é boa notícia. Boa notícia para quem está cansado. Boa notícia para quem está sobrecarregado. Boa notícia para quem está esgotado. Boa notícia para quem está no limite. Boa notícia para quem está sem forças.
Boa notícia para quem não consegue mais. Boa notícia para quem não sabe mais o que fazer. Boa notícia para quem só quer deitar e não levantar mais. Boa notícia para quem perdeu o brilho no olhar. Boa notícia para quem não sente mais gosto pela vida. Boa notícia para quem ora palavras mecânicas. Boa notícia para quem lê a Bíblia por obrigação. Boa notícia para quem vai à igreja por costume. Boa notícia para quem serve por dever. Boa notícia para quem crê por inércia. A boa notícia é que você pode parar. Você pode parar de performar. Você pode parar de fingir. Você pode parar de se esconder. Você pode parar de carregar sozinho. Você pode parar de lutar solitário. Você pode parar de sangrar em silêncio. Você pode parar de morrer aos poucos. Você pode parar e descansar, porque o descanso não é inimigo da fé. O descanso é companheiro da fé. O descanso é irmão da fé. O descanso é fruto da fé. O descanso é expressão da fé. O descanso é prova da fé. Porque fé é confiar que Deus faz quando você não pode fazer. Fé é confiar que Deus age quando você não pode agir. Fé é confiar que Deus luta quando você não pode lutar. Fé é confiar que Deus vela quando você dorme. Fé é confiar que Deus carrega quando você descansa. Fé é confiar que Deus conclui quando você entrega. Então descanse, não por fraqueza, mas por fé. Não por desistência, mas por confiança. Não por derrota, mas por entrega. Não por fuga, mas por obediência. Descanse porque o dono da obra está no controle. Descanse porque o Senhor da guerra venceu. Descanse porque o leão de Judá rugiu. Descanse porque o cordeiro foi imolado. Descanse porque o túmulo está vazio. Descanse porque a pedra foi removida. Descanse porque o véu foi rasgado. Descanse porque o sangue foi derramado. Descanse porque a dívida foi paga. Descanse porque a sentença foi cumprida. Descanse porque a justiça foi satisfeita. Descanse porque a morte foi vencida. Descanse porque a vida venceu. Descanse porque o amor venceu. Descanse porque a luz venceu. Descanse porque a graça venceu. Descanse porque a misericórdia venceu. Descanse porque a paz venceu. Descanse porque a esperança venceu. Descanse porque a fé venceu. Descanse porque Cristo venceu. E se Cristo venceu, você também vence. Não porque você é forte, mas porque está nele. Não porque você é capaz, mas porque está nele. Não porque você é digno, mas porque está nele. Não porque você merece, mas porque está nele. Não porque você conquistou, mas porque está nele. Estar nele é tudo. Estar nele é suficiente. Estar nele é completo. Estar nele é seguro. Estar nele é eterno. E você está nele, não por acaso. Não por sorte, não por mérito, não por esforço, não por merecimento. Você está nele porque ele te escolheu. Você está nele porque ele te chamou. Você está nele porque ele te buscou. Você está nele porque ele te encontrou. Você está nele porque ele te comprou. Você está nele porque ele te selou. Você está nele porque ele te guardou. Você está nele porque ele te amou. E esse amor não depende do seu cansaço. Esse amor não diminui com sua fraqueza. Esse amor não se abala com sua queda. Esse amor não se assusta com seu medo. Esse amor não se ofende com sua dúvida. Esse amor não se cansa de você. Esse amor não desiste de você. Esse amor não se afasta de você. Esse amor não te abandona. Esse amor não te rejeita. Esse amor não te condena.
Esse amor não te acusa, esse amor não te ignora, esse amor não te esquece, esse amor não te negligencia, esse amor não te abandona à própria sorte, esse amor te sustenta, esse amor te carrega, esse amor te ergue, esse amor te restaura, esse amor te cura, esse amor te liberta, esse amor te transforma, esse amor te completa, esse amor te conduz, esse amor te guarda, esse amor te espera, esse amor te acolhe, esse amor te perdoa, esse amor te abraça, esse amor te chama de filho, esse amor te chama de filha, esse amor te chama de meu. E se você é dele, nada pode te arrancar da mão dele, nem o cansaço, nem a fraqueza, nem a queda, nem o medo, nem a dúvida, nem a angústia, nem a depressão, nem a ansiedade, nem a solidão, nem o abandono, nem a traição, nem a injustiça, nem a doença, nem a perda, nem a morte. Nada, absolutamente nada. Isso não é poesia, isso não é retórica, isso não é autoajuda, isso é promessa, isso é aliança, isso é pacto, isso é juramento, isso é sangue, isso é vida, isso é verdade, isso é eterno. Então, se você está cansado, não se condene. Se você está fraco, não se culpe. Se você está no limite, não se desespere. Se você não consegue mais, não se torture. Se você não tem forças, não se exija. Se você não sabe o que fazer, não se pressione. Apenas olhe para aquele que te chamou. Apenas olhe para aquele que te sustentou até aqui. Apenas olhe para aquele que nunca te abandonou. Apenas olhe para aquele que te espera. Apenas olhe para aquele que te ama e descanse. Descanse no amor que não falha. Descanse na graça que não tem fim. Descanse na misericórdia que se renova. Descanse na fidelidade que não muda. Descanse na presença que não se ausenta. Descanse no cuidado que não dorme. Descanse na proteção que não falha. Descanse no limite que é colocado. Descanse na fronteira que é estabelecida. Descanse na contenção que é operada. Descanse na intercessão que é feita. Descanse no sangue que é derramado. Descanse no corpo que é partido, descanse na cruz que é levantada, descanse no túmulo que é esvaziado, descanse na pedra que é rolada, descanse no véu que é rasgado, descanse no trono que é ocupado, descanse no cordeiro que é vencedor, descanse no leão que é soberano, descanse no rei que é eterno, descanse em Cristo, só em Cristo, sempre em Cristo, tudo em Cristo. Porque fora de Cristo não há descanso, fora de Cristo não há paz, fora de Cristo não há esperança, fora de Cristo não há vida, fora de Cristo não há futuro, fora de Cristo não há sentido, fora de Cristo não há propósito, fora de Cristo não há cura, fora de Cristo não há libertação, fora de Cristo não há salvação, fora de Cristo não há céu. Fora de Cristo não há eternidade. Fora de Cristo não há amor. Fora de Cristo não há perdão. Fora de Cristo não há graça. Fora de Cristo não há misericórdia. Fora de Cristo não há justiça. Fora de Cristo não há paz. Fora de Cristo não há alegria. Fora de Cristo não há força. Fora de Cristo não há vitória. Fora de Cristo não há nada, mas em Cristo há tudo. E você está em Cristo. Você foi batizado em Cristo. Você foi selado em Cristo. Você foi enxertado em Cristo. Você foi plantado em Cristo. Você foi edificado em Cristo. Você foi fundamentado em Cristo. Você foi enraizado em Cristo. Você foi estabelecido em Cristo. Você foi confirmado em Cristo. Você foi aperfeiçoado em Cristo. Você foi completo em Cristo. Você foi aceito em Cristo. Você foi amado em Cristo. Você foi escolhido em Cristo.
Você foi chamado em Cristo, você foi justificado em Cristo, você foi santificado em Cristo, você foi glorificado em Cristo, você foi salvo em Cristo, você foi redimido em Cristo, você foi libertado em Cristo, você foi curado em Cristo, você foi restaurado em Cristo, você foi reconciliado em Cristo, você foi adotado em Cristo, você foi feito herdeiro em Cristo, você foi feito filho em Cristo, você foi feito filha em Cristo, você foi feito nova criatura em Cristo. Você foi feito morada de Deus em Cristo. Você foi feito templo do Espírito em Cristo. Você foi feito sacerdote em Cristo. Você foi feito rei em Cristo. Você foi feito vencedor em Cristo. Você foi feito mais que vencedor em Cristo. Tudo isso você já é. Não vai ser. Não pode ser. Não talvez seja. Você já é. Agora, hoje, neste momento, neste cansaço, nesta fraqueza, nesta exaustão, neste chão, você já é tudo isso em Cristo, e nada do que você sente pode mudar o que você é. Nada do que você enfrenta pode anular o que você recebeu. Nada do que você carrega pode apagar o que você se tornou. Você é de Cristo. Cristo é seu. E isso basta, isso sempre bastou, isso sempre bastará. Então, se o cansaço vier, lembre-se, você é de Cristo. Se a fraqueza vier, lembre-se, você é de Cristo. Se o medo vier, lembre-se, você é de Cristo. Se a dúvida vier, lembre-se, você é de Cristo. Se a solidão vier, lembre-se, você é de Cristo. Se o desespero vier, lembre-se, você é de Cristo. Se a angústia vier, lembre-se, você é de Cristo. Se a tristeza vier, lembre-se, você é de Cristo. Se a dor vier, lembre-se, você é de Cristo. Se a perda vier, lembre-se, você é de Cristo. Se a morte vier, lembre-se, você é de Cristo. E se você é de Cristo, então está seguro. Se você é de Cristo, então está guardado. Se você é de Cristo, então está protegido. Se você é de Cristo, então está amparado. Se você é de Cristo, então está sustentado. Se você é de Cristo, então está carregado. Se você é de Cristo, então está amado. Se você é de Cristo, então está vivo. E essa vida que você tem em Cristo é indestrutível. Essa vida que você tem em Cristo é invencível. Essa vida que você tem em Cristo é eterna. Essa vida que você tem em Cristo é abundante. Essa vida que você tem em Cristo é plena. Essa vida que você tem em Cristo é livre. Essa vida que você tem em Cristo é vitoriosa. Essa vida que você tem em Cristo é gloriosa. Essa vida que você tem em Cristo é a própria vida de Cristo em você. E essa vida não se cansa. Essa vida não se esgota. Essa vida não se esvai. Essa vida não se perde. Essa vida não se acaba. Essa vida é eterna. E você já tem essa vida. Agora, hoje, neste exato momento. Você já vive essa vida. Não apenas viverá no futuro, não apenas experimentará na eternidade. Você já vive agora. O reino de Deus já está dentro de você. A vida eterna já é sua. A vitória já foi conquistada. A batalha já foi vencida. O inimigo já foi derrotado. A morte já foi destruída. O inferno já foi vencido. O diabo já foi julgado, o mundo já foi vencido, a carne já foi crucificada, o pecado já foi perdoado, a dívida já foi quitada, a sentença já foi cumprida, a justiça já foi satisfeita, a ira já foi aplacada, a graça já foi derramada, o amor já foi demonstrado, a vitória já é realidade. Não será, já é, não vai acontecer, já aconteceu. Não está por vir, já veio. Não é promessa futura, é realidade presente. A vitória é sua, não porque você merece, não porque você conquistou, não porque você lutou, não porque você venceu, mas porque Cristo venceu e te deu a vitória, porque Cristo lutou e te deu o troféu.
porque Cristo batalhou e te deu a coroa, porque Cristo sofreu e te deu o descanso, porque Cristo morreu e te deu a vida, porque Cristo ressuscitou e te deu a ressurreição, porque Cristo venceu e te deu a vitória. A vitória é sua de graça você recebeu, de graça você tem. De graça você vive, de graça você vence, não por obras, não por mérito, não por esforço, não por capacidade, não por merecimento, mas por graça, somente por graça, totalmente por graça, eternamente por graça. Então, se a vitória já é sua, por que você vive como derrotado? Se o descanso já é seu, por que você vive como sobrecarregado? Se a paz já é sua, por que você vive como angustiado? Se a alegria já é sua, por que você vive como deprimido? Se a esperança já é sua, por que você vive como desesperado? Se a força já é sua, por que você vive como fraco? Se a vida já é sua, por que você vive como morto? Talvez porque você não sabe, talvez porque você esqueceu, talvez porque ninguém te disse, talvez porque você não acreditou, talvez porque você não recebeu, talvez porque você não se apropriou, talvez porque você não declarou, talvez porque você não viveu. Mas hoje você sabe, hoje você lembra, hoje alguém te disse, hoje você pode crer. Hoje você pode receber, hoje você pode se apropriar, hoje você pode declarar, hoje você pode viver. E viver não é apenas existir, viver não é apenas sobreviver, viver não é apenas passar os dias. Viver não é apenas cumprir obrigações. Viver não é apenas esperar a morte. Viver é experimentar a vida que Cristo te deu. Viver é desfrutar da vitória que Cristo conquistou. Viver é descansar na obra que Cristo completou. Viver é celebrar a graça que Cristo derramou. Viver é testemunhar o amor que Cristo demonstrou. Viver é refletir a luz que Cristo acendeu. Viver é proclamar a verdade que Cristo revelou. Viver é caminhar no propósito que Cristo estabeleceu. Viver é frutificar na videira que Cristo plantou. Viver é florescer no jardim que Cristo cultiva. Viver é brilhar no mundo que Cristo ilumina. Viver é ser sal na terra que Cristo preserva. Viver é ser fermento na massa que Cristo leveda. Viver é ser carta viva que Cristo escreve. Viver é ser poema que Cristo compõe. Viver é ser templo que Cristo habita. Viver é ser instrumento que Cristo usa. Viver é ser embaixador que Cristo envia. Viver é ser testemunha que Cristo comissiona. Viver é ser discípulo que Cristo forma. Viver é ser amigo que Cristo chama. Viver é ser filho que Cristo ama. E você é tudo isso, não porque você se esforçou para ser, mas porque Cristo te fez ser. Não porque você mereceu, mas porque Cristo te escolheu. Não porque você conquistou, mas porque Cristo te deu. Então viva, viva como quem já venceu. Viva como quem já é livre, viva como quem já é amado, viva como quem já é filho, viva como quem já é herdeiro, viva como quem já é mais que vencedor. Viva não pelo que você sente, mas pelo que você sabe. Viva não pelo que você vê, mas pelo que você crê. Viva não pelo que você experimenta, mas pelo que Deus declarou. Viva não pelas circunstâncias, mas pelas promessas. Viva não pelo temporário, mas pelo eterno. Viva não pelo visível, mas pelo invisível. Viva não pela carne, mas pelo espírito. Viva não pelo medo, mas pela fé. Viva não pela dúvida, mas pela certeza. Viva não pela ansiedade, mas pela paz. Viva não pela tristeza, mas pela alegria.
Viva não pela derrota, mas pela vitória. Viva não pela morte, mas pela vida. Viva por Cristo, viva em Cristo, viva para Cristo, porque para isso você foi chamado, para isso você foi salvo, para isso você foi libertado, para isso você foi curado, para isso você foi restaurado, para isso você foi transformado, para isso você foi capacitado, para isso você foi enviado, para viver a vida abundante que Cristo prometeu, para viver a vida vitoriosa que Cristo conquistou, para viver a vida eterna que Cristo garantiu. E essa vida começa agora. Não começa quando você morrer, não começa quando você for para o céu, não começa quando tudo estiver resolvido, não começa quando as lutas terminarem, não começa quando o cansaço passar. Essa vida começa agora. Hoje, neste exato momento, neste exato lugar, nesta exata condição, neste exato cansaço, nesta exata fraqueza, nesta exata luta, nesta exata dor, nesta exata dificuldade, nesta exata crise, nesta exata batalha. É aqui que a vida abundante se manifesta, é aqui que a vitória se revela, é aqui que a graça se mostra suficiente, é aqui que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, é aqui que a força de Deus se completa na sua insuficiência. É aqui que você descobre que quando é fraco, então é forte, não forte por si mesmo, forte nele, forte por ele, forte com ele, forte através dele. É aqui, no seu cansaço, que ele te sustenta. É aqui, na sua fraqueza, que ele te fortalece. É aqui na sua queda que ele te levanta. É aqui no seu medo que ele te encoraja. É aqui na sua dúvida que ele te confirma. É aqui na sua solidão que ele se faz presente. É aqui no seu desespero que ele te dá esperança. É aqui na sua angústia que ele te consola. É aqui na sua dor que ele te cura. É aqui na sua perda que ele te restaura. É aqui na sua morte que ele te ressuscita. É aqui que ele se revela como o Deus que vê. É aqui que ele se manifesta como o Deus que ouve. É aqui que ele se mostra como o Deus que socorre. É aqui que ele se apresenta como o Deus que liberta. É aqui que ele se declara como o Deus que salva. É aqui que ele se revela como o Deus que ama. E esse Deus não está distante. Esse Deus não está indiferente. Esse Deus não está alheio. Esse Deus não está ausente. Esse Deus não está calado. Esse Deus não está escondido. Esse Deus não está inacessível. Esse Deus está aqui, agora, neste momento. Neste lugar, nesta situação, nesta batalha, neste cansaço, ele está aqui e ele não veio para te acusar, não veio para te condenar, não veio para te julgar, não veio para te cobrar, não veio para te pressionar, não veio para te sobrecarregar, ele veio para te carregar, ele veio para te sustentar, ele veio para te fortalecer. Ele veio para te restaurar, ele veio para te curar, ele veio para te libertar, ele veio para te salvar, ele veio para te amar. E o amor dele não é teórico. O amor dele não é abstrato, o amor dele não é distante, o amor dele é concreto, o amor dele é prático, o amor dele é real, o amor dele é presente. O amor dele é acessível, o amor dele é experimentável, e você pode experimentar esse amor agora, não amanhã, não quando estiver melhor, não quando a vida estiver mais fácil, não quando as lutas terminarem, não quando o cansaço passar. Agora, neste exato momento, você pode ser envolvido por esse amor, você pode ser inundado por esse amor. Você pode ser transformado por esse amor. Você pode ser curado por esse amor. Você pode ser libertado por esse amor. Você pode ser restaurado por esse amor. Você pode ser completo por esse amor. Porque esse amor não depende de você. Esse amor
não é condicionado ao seu desempenho. Esse amor não é influenciado pelo seu comportamento. Esse amor não é diminuído pelos seus erros. Esse amor não é anulado pelas suas quedas. Esse amor não é cancelado pelas suas fraquezas. Esse amor não é interrompido pelos seus pecados. Esse amor é incondicional, esse amor é eterno, esse amor é imutável, esse amor é infinito, esse amor é perfeito, esse amor é santo, esse amor é justo, esse amor é misericordioso, esse amor é gracioso, esse amor é fiel, esse amor é verdadeiro, esse amor é Deus, e Deus é amor. E esse amor está disponível para você, agora, sempre, eternamente. Então, receba esse amor. Não resista, não fuja, não se esconda, não se ache indigno, não se ache incapaz, não se ache merecedor do castigo, não se ache merecedor da rejeição, não se ache merecedor do abandono, não se ache merecedor da solidão, não se ache merecedor da dor. Você não merece nada disso. Você merece amor. Você merece graça. Você merece perdão, você merece misericórdia, você merece paz, você merece alegria, você merece esperança, você merece vida. Não porque você é bom, não porque você é certo, não porque você é perfeito, não porque você é merecedor, mas porque Deus é bom. Porque Deus é amor, porque Deus é graça, porque Deus é misericórdia, porque Deus é perdão, porque Deus é paz, porque Deus é alegria, porque Deus é esperança, porque Deus é vida. E Ele quer dar tudo isso a você. Ele quer derramar tudo isso sobre você. Ele quer transbordar tudo isso em você. Ele quer manifestar tudo isso através de você. Então permita. Abra seu coração, abra sua mente, abra sua alma, abra seu espírito, abra suas mãos, abra sua vida e receba o amor que cura, receba a graça que liberta, receba o perdão que restaura, receba a misericórdia que renova, receba a paz que excede todo entendimento, receba a alegria que não depende das circunstâncias, receba a esperança que não se frustra, receba a vida que vence a morte, receba Cristo, receba o Espírito, receba o Pai, receba a Trindade, receba o céu, receba a eternidade, receba a vitória, receba o descanso, receba a cura, receba a libertação, receba a restauração, receba a transformação. Receba a santificação, receba a justificação, receba a redenção, receba a salvação, receba tudo o que Deus tem para você. E não pare de receber. Não se feche, não se limite, não se contente com pouco, não se acomode com migalhas, não se satisfaça com sobras. O banquete está preparado, a mesa está posta, o festim está pronto. E você é o convidado de honra, não o estranho, não o intruso, não o indesejado, não o tolerado, não o suportado. Você é o amado, você é o desejado, você é o esperado. Você é o filho pródigo que o pai espera. Você é a ovelha perdida que o pastor procura. Você é a dracma extraviada que a mulher varre a casa para encontrar. Você é o filho, você é a ovelha, você é a moeda, você é o tesouro, você é a pérola. Você é o alvo do amor de Deus, e Ele nunca desistiu de você, nunca, nem por um segundo, nem por um instante, nem por um momento. Mesmo quando você desistiu de si mesmo, mesmo quando você se sentiu abandonado. Mesmo quando você pensou que ninguém se importava, mesmo quando você chorou sozinho no escuro, mesmo quando você gritou em silêncio, mesmo quando você perdeu a esperança, mesmo quando você achou que Deus estava em silêncio porque não se importava. Ele estava em silêncio porque estava agindo. Ele estava em silêncio porque estava preparando. Ele estava em silêncio porque estava orquestrando. Ele estava em silêncio porque estava te protegendo.
Ele estava em silêncio porque estava te guardando. Ele estava em silêncio porque estava te fortalecendo. Ele estava em silêncio porque estava te moldando. Ele estava em silêncio porque estava te preparando para este momento, para este exato momento, onde você ouviria estas palavras, onde você saberia que não está sozinho, onde você descobriria que nunca esteve sozinho, onde você perceberia que todo aquele silêncio era cuidado. Todo aquele silêncio era amor. Todo aquele silêncio era presença. Todo aquele silêncio era proteção. Todo aquele silêncio era limite. São Bento não faz barulho. Ele não anuncia livramento. Ele não proclama vitória. Ele simplesmente coloca limite. Ele simplesmente estabelece fronteira. Ele simplesmente contém o avanço. Ele simplesmente interrompe o ataque. E faz isso em silêncio, sem alarde, sem holofotes, sem reconhecimento, sem agradecimento. E quantas vezes Deus fez isso por você em silêncio? Quantas vezes Ele colocou limite onde você nem sabia que havia perigo? Quantas vezes Ele estabeleceu fronteira onde você nem percebeu que havia invasão? Quantas vezes Ele conteve o mal que avançava contra você? Quantas vezes Ele interrompeu o ataque que viria sobre você? Quantas vezes Ele barrou a flecha que voaria contra você? Quantas vezes Ele desviou o golpe que te atingiria? Quantas vezes Ele neutralizou o veneno que te contaminaria? Quantas vezes Ele desarmou a armadilha que te prenderia? Quantas vezes Ele fechou a porta que te levaria à perdição? Quantas vezes Ele apagou o fogo que te queimaria? Quantas vezes Ele acalmou a tempestade que te afogaria? Quantas vezes Ele te carregou quando você não podia andar? Quantas vezes Ele te sustentou quando você não podia ficar de pé? Quantas vezes Ele te segurou quando você estava caindo? Quantas vezes Ele te levantou quando você já tinha caído? Quantas vezes Ele te procurou quando você estava perdido? Quantas vezes Ele te encontrou quando você estava escondido? Quantas vezes Ele te chamou quando você estava em silêncio? Quantas vezes Ele te amou quando você se sentia odiado? Você não sabe, você não tem ideia, e talvez nunca saiba nesta vida. Mas eu estou aqui para te dizer, foram muitas, foram inúmeras, foram incontáveis, foram infinitas, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, Deus tem te guardado. Deus tem te protegido. Deus tem te sustentado, Deus tem te carregado, Deus tem te amado, e Ele não vai parar. Ele não se cansa, Ele não desiste, Ele não abandona, Ele não falha, Ele não fraqueja, Ele não se distrai, Ele não se esquece, Ele não se ausenta, Ele não se afasta. Ele está contigo sempre, em todo lugar, em toda situação, em toda circunstância, em toda batalha, em toda dor, em toda lágrima, em todo sorriso, em toda conquista, em toda perda, em toda vida, em toda morte. Ele está contigo. E nada pode separar você desse amor. Nada, absolutamente nada, nem o cansaço, nem a fraqueza, nem a queda, nem o medo, nem a dúvida, nem a angústia, nem a depressão, nem a ansiedade, nem a solidão, nem o abandono, nem a traição, nem a injustiça, nem a doença, nem a perda, nem a morte. Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Essa é a promessa, essa é a verdade, essa é a garantia, essa é a segurança, essa é a âncora da sua alma, firme e segura, que penetra o véu, onde Jesus já entrou por você, como precursor, como representante, como fiador, como garantidor,
como sumo sacerdote, como intercessor, como advogado, como mediador, como redentor, como salvador, como Senhor, como Rei, como Deus. E é nele que você descansa, é nele que você confia, é nele que você espera, é nele que você vence, é nele que você vive, é nele que você morre, é nele que você ressuscita, é nele que você é mais que vencedor. Então, se esse vídeo chegou até você agora, não foi coincidência, não foi acaso, não foi sorte, não foi algoritmo, foi cuidado, foi providência, foi graça, foi misericórdia, foi Deus te encontrando mais uma vez, foi Deus te chamando mais uma vez, foi Deus te resgatando mais uma vez, foi Deus te amando mais uma vez. E essa é a confirmação que você precisava. A confirmação de que você não está atrasado, não está perdido, não está esquecido, não está abandonado, não está rejeitado, não está condenado, não está derrotado. Você está exatamente onde deveria estar, exatamente no tempo de Deus, exatamente no propósito de Deus, exatamente na vontade de Deus, exatamente no centro da graça, exatamente no coração do Pai. E isso é suficiente. Isso é tudo. Isso é mais que suficiente. Isso é mais que tudo. Então agora, antes de continuar, antes de sair desse vídeo, antes de voltar para sua rotina, antes de retomar suas lutas, antes de carregar novamente seus pesos, eu quero orar por você. Não uma oração qualquer, não uma oração mecânica, não uma oração religiosa, não uma oração vazia. Uma oração sincera, uma oração poderosa, uma oração de autoridade, uma oração de fé. Uma oração de cura, uma oração de libertação, uma oração de restauração, uma oração de transformação, uma oração de vida. São Bento, guardião silencioso das fronteiras do invisível, servo fiel do Altíssimo, que aprendeu a colocar limites onde o mal tenta avançar, intercede agora por esta vida que está cansada demais para pedir ajuda. Tu, que conheceste o peso da solidão no deserto, o cansaço da oração perseverante, a exaustão da batalha espiritual que ninguém vê, olha com misericórdia para quem tem carregado sozinho o que deveria ser partilhado. Coloca limite, São Bento, em tudo o que tenta nos atingir no invisível. Limite nos pensamentos que não escolhemos. Limite nas palavras que ferem. Limite nos olhares que julgam. Limite nas portas que se fecham na hora errada. Limite nos caminhos que parecem certos, mas levam à perdição. Limite nos afetos que aprisionam. Limite nos medos que paralisam. Limite nas lembranças que atormentam. Limite nas expectativas que sufocam. Limite nas cobranças que adoecem. Limite nas comparações que roubam a paz. Que todo peso que não vem de Deus seja quebrado agora, em nome de Jesus Cristo. Não pela nossa força, não pelo nosso mérito, não pela nossa capacidade, mas pelo sangue derramado na cruz. Pela ressurreição que venceu a morte, pela autoridade do nome que está acima de todo nome. Que todo ataque sem permissão seja interrompido agora. Toda flecha lançada contra esta vida seja desviada. Toda armadilha preparada seja desarmada. Toda acusação proferida seja silenciada. Toda maldição declarada seja anulada. Todo pacto oculto seja desfeito. Toda aliança escura seja rasgada. Toda corrente seja partida. Toda cadeia seja rompida. Toda fortaleza seja demolida. Toda mentira seja exposta. Toda treva seja dissipada. Toda opressão seja cancelada.
Que o descanso que vem do céu alcance quem está cansado demais para pedir ajuda. Não o descanso que foge da luta, mas o descanso que luta de joelhos. Não o descanso que nega a dor, mas o descanso que encontra sentido na dor. Não o descanso que ignora a batalha, mas o descanso que sabe que a batalha já foi vencida. Que este descanso desça como orvalho sobre a mente exausta, como bálsamo sobre o coração ferido, como unguento sobre a alma machucada, como água fresca sobre o espírito ressequido. Que desça como paz que não se explica, como alegria que não depende das circunstâncias, como esperança que não se frustra, como amor que não se acaba. E que aquele que te sustenta em silêncio continue te sustentando. Que aquele que te carrega quando você não pode andar continue te carregando. Que aquele que te guarda quando você não percebe o perigo continue te guardando. Que aquele que te ama quando você não se sente amável continue te amando. Porque ele não desistiu de você. Porque ele não vai desistir de você. Porque ele nunca desistiu de você. Porque ele nunca desistirá de você. Amém. Se isso falou com você, não ignore. Não trate como mais um conteúdo. Não passe os olhos e siga em frente como se nada tivesse acontecido. Isso foi um encontro, isso foi um marco, isso foi um ponto de virada. Algo mudou neste momento, algo foi quebrado neste momento, algo foi restaurado neste momento, algo foi curado neste momento, algo foi libertado neste momento. E você não é mais o mesmo, você não pode mais ser o mesmo, você não vai mais ser o mesmo. Então, compartilhe com alguém que anda forte demais para admitir que está cansado. Compartilhe com alguém que está sorrindo por fora, mas sangrando por dentro. Compartilhe com alguém que está carregando o mundo nas costas e não tem coragem de pedir ajuda. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que não está sozinho. Compartilhe com alguém que precisa saber que seu cansaço não é fraqueza, é guerra. Compartilhe com alguém que precisa entender que o silêncio de Deus não é ausência, é cuidado. E fique. Não vá embora agora, não saia desse lugar, não saia dessa presença, não saia desse momento. Fique mais um pouco, fique em silêncio, fique em oração, fique em adoração, fique em entrega, fique em descanso, porque o silêncio não é ausência, é cuidado. O silêncio não é abandono, é proteção. O silêncio não é rejeição, é preparação. O silêncio não é esquecimento, é gestação. O silêncio não é vazio, é plenitude. O silêncio não é fim, é começo. Fique. E deixe que o silêncio de Deus fale mais alto que todas as vozes que te acusam. Deixe que o silêncio de Deus responda todas as perguntas que te atormentam. Deixe que o silêncio de Deus acalme todas as tempestades que te agitam. Deixe que o silêncio de Deus cure todas as feridas que te doem. Deixe que o silêncio de Deus liberte todas as prisões que te prendem. Deixe que o silêncio de Deus restaure todas as áreas que estão quebradas. Deixe que o silêncio de Deus complete tudo o que está incompleto. Fique, porque quem fica na presença nunca sai do mesmo jeito. Quem fica no amor nunca permanece na solidão. Quem fica na graça nunca continua na condenação. Quem fica na paz nunca retorna à ansiedade. Quem fica na luz nunca volta para as trevas. Quem fica na vida nunca mais experimenta a morte. Fique e deixe que o silêncio te transforme. Deixe que o silêncio te cure. Deixe que o silêncio te liberte.
Deixe que o silêncio te restaure. Deixe que o silêncio te complete. Deixe que o silêncio te envie, porque o silêncio de Deus é a linguagem do seu cuidado. E você é cuidado. Você sempre foi cuidado. Você sempre será cuidado. Não porque você merece, não porque você conquistou, não porque você é perfeito, mas porque Deus é bom, porque Deus é Pai, porque Deus é amor. E o amor nunca falha, o amor nunca desiste, o amor nunca abandona, o amor nunca acaba, o amor é eterno. E você é amado com amor eterno. Então descanse nesse amor, descanse nessa verdade, descanse nessa certeza, descanse nessa paz, descanse nessa graça, descanse nessa misericórdia, descanse nesse cuidado, descanse nesse silêncio, descanse em Deus. E que esse descanso te fortaleça para a batalha, que esse descanso te renove para a caminhada, que esse descanso te prepare para a vitória. Que esse descanso te mantenha de pé, porque a guerra continua, a luta continua, o combate continua. Mas você não luta sozinho, você não caminha sozinho, você não combate sozinho. Aquele que é contigo é maior do que aquele que está no mundo, e essa é a sua garantia, essa é a sua segurança, essa é a sua vitória. Amém.